A nossa ideia hoje é realmente pegar e começar a ver o que o mercado precisa, né? Compartilhar minha tela aqui. Me avisa quando vocês estiverem vendo a tela. Aqui foi. Beleza. Então vamos lá. Até o momento, ou seja, até as aulas anteriores, o que vocês ouviram de eu falando? Vocês ouviram que a gente tem, bem dizer, dois ramos na programação, que é o back-end, certo? E vocês ouviram eu falando também que a gente tem o front-end. Então a gente tem o back-end de um lado e a gente tem o front-end de outro, né? Vocês também ouviram eu falando que existe pessoas que vão trabalhar somente com back-end, existe pessoas que vão trabalhar somente com front-end, existe pessoas que vão trabalhar em ambos, certo? Quando você vai começar? Provavelmente você vai começar trabalhando em ambos. A partir do momento que você vai se tornando mais especialista, você vai se aprofundando ou num ou no outro, né? Mas geralmente quando você começa trabalhando em ambos, certo? Nesse primeiro momento, a gente, bem dizer, ignorou completamente o front-end. Apesar de a gente aparecer, o que é o front-end? É o mostrar os dados na tela. Apesar de a gente mostrar os dados no navegador, bem dizer, a gente só estava exibindo aqueles dados. E a gente estava focando, bem dizer, todo o processo aqui no back-end, certo? E o que é o back-end? O back-end aqui vocês aprenderam o Java, né? Vocês aprenderam ali o Java, né? E dentro do Java vocês aprenderam toda a lógica de código de Java, ou seja, a parte de resultado, a parte de string, a parte de variáveis, a parte de array, a parte de for. Vocês aprenderam toda a lógica ali para se criar uma aplicação back-end. Toda a lógica que você vai precisar para criar um negócio, para pegar as regras de negócios e trazer para o Java. O que são as regras de negócio que eu vou trazer para o Java? Vamos supor aqui, ó, que chega para vocês uma demanda, certo? Uma demanda que seja o seguinte: eu quero criar um sistema de cadastro de usuário, certo? A gente quer criar um sistema de cadastro de usuário. Chegou essa demanda aqui para vocês, né? Criar um sistema de cadastro de usuário. E o que é esse sistema de cadastro de usuário? Na hora que chegar para vocês, vai chegar aqui para vocês também as regras, né? O que é esse cadastro de usuário? Um usuário tem que ter nome, telefone e tem que ter também o e-mail. Esse usuário tem que ser maior de 13 anos. Vamos supor que vocês estão criando uma parte de usuário ali para uma rede social, certo? Esse usuário tem que ter uma senha forte. O que é uma senha forte? Uma senha forte é uma senha com 6 dígitos, é uma senha com uma letra maiúscula, uma senha com uma letra minúscula, uma senha com um caractere especial. Esse usuário ele tem que ter um endereço. E assim por diante. Então a pessoa que for descrever ali o sistema para você, que for descrever as regras de negócio para você, ela vai colocar para você tudo ali que o sistema vai ter que fazer. Às vezes você, como programador, vai ter que ter essa parte de análise, mas vai chegar para você bem dizer o que o cliente quer. O que o cliente está pedindo? O cliente ele quer
um sistema de cadastro de usuário. O cara tem que ter isso. O que vocês aprenderam até agora, vocês conseguiriam simplesmente pegar, abrir aqui um código aqui, né? E vamos lá, eu preciso ter um usuário. Então, sei lá, eu vou criar um usuário, certo? Vou criar uma variável usuário. Aí eu vou criar uma variável, na verdade, usuário, nome. Vou criar uma outra variável aqui chamada usuário, telefone. Vou criar uma variável usuário, e-mail, certo? E vou sair criando essas variáveis, beleza? Então hoje vocês têm a capacidade de sair criando essas variáveis ali, nome, usuário, telefone, e-mail. E aí vocês também vão ter a capacidade de, por exemplo, criar um método cadastrar. Public, vou colocar aqui, void cadastrar. Esse método cadastrar, ele vai receber todos os dados. Ele vai receber todos os dados. Aqui eu vou colocar 3 pontinhos aqui, só porque a gente está fazendo como teste. Dentro desses dados aqui, né, o que você vão ter aqui? Vocês vão ter um if que vai verificar, o usuário é maior que 18, então maior que 13, que está na regra de negócio. Se for maior que 13, eu continuo o cadastro. E se o usuário ele tem uma senha forte, ou seja, a senha é forte, e o que significa essa senha ser forte? Essa senha ser forte significa que ele digitou mais de 6 dígitos, significa que ele digitou uma letra maiúscula, significa que ele digitou uma letra minúscula na senha, significa que ele digitou um caractere especial. Então hoje vai chegar a regra de negócio, né? E vocês vão conseguir criar a partir da regra de negócio. O que a regra de negócio acaba sendo? A regra de negócio, ela acaba sendo condicionais, né? Então ali, por exemplo, eu vou criar o sistema do Detran. Na hora do cadastro ali, eu vou verificar se o cliente ou se o usuário é maior de 18 anos, né? Então eu vou verificar ali se o cliente foi aprovado no teste psicotécnico, foi aprovado no teste de carteira de motorista, né? Esses se, criou, tem, não tem, geralmente são if, né? E o que a gente faz para traduzir a regra de negócio? É bem dizer, implementar ifs, implementar loops, implementar condicionais na programação, né? Então tudo que a gente tem na hora que a gente vai escrever aqui um texto no mundo humano que vai chegar para vocês vão pegar tudo que a pessoa escreveu aqui e vão traduzir para código, que é através de métodos, através de variáveis, através de funções, né? Então tudo que hoje tem regra de negócio, vocês vão transformar em código. Então hoje vocês têm a capacidade de enxergar a regra de negócio, de chegar alguém para vocês, olha, eu preciso que crie um sistema de usuário e transformar numa regra de negócio. Que foi bem dizer o que eu fiz ali com o exercício, com o desafio que eu passei para vocês. Que era o que? Olha, a gente tem aqui uma regra de negócio que é o seguinte: preciso cadastrar uma lista de supermercado. Essa lista de supermercado eu preciso que, quando foi a mesma palavra, vocês fizeram lá condicional. Se a string é igual à string que eu quero alterar, eu vou substituir o valor. Eu vou adicionar ele numa lista de array. Eu vou pegar ele e modificar o valor, vou deletar ele de uma lista de arrays. Então vocês pegaram uma regra que eu passei para vocês e transformaram no sistema, né? Então, qual que é o fluxo de trabalho que a gente tem quando a gente vai ter um programa ali, né? Quando a gente está trabalhando ali no programa, a gente tem a regra de negócio e eu vou traduzir essa regra de negócio para essas condicionais. Então a maior parte do trabalho da programação é exatamente essa: pegar o que é a regra de negócio e traduzir para cá, certo? E aí hoje a gente não salva esses dados em local nenhum, né? Mas o que acontece? Mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai pegar toda essa regra de negócio e esse usuário que a gente criou, a gente vai salvar ele num banco de dados. Esse banco de dados, né,
ele vai ser responsável por armazenar todos os nossos dados. Ele que vai ser responsável por guardar as informações. Hoje vocês simularam um banco de dados com base no exercício que eu passei para vocês, vocês simularam um banco de dados utilizando um array. Então ali naquele exercício que eu passei para vocês, o banco de dados para vocês, ali daquele to-do list supermercado, era o array. Então aquele array, com todas aquelas informações, com aquelas 10 listas, era o banco de dados de vocês. Então, apesar de vocês não terem mexido no banco de dados, vocês simularam um banco de dados com aquele array lá. Então, aquele array com aquelas informações que vocês iam salvando, ovo, farinha, as informações de banco de dados, vocês simularam ali um banco de dados. Vocês simularam um array no banco de dados. Então, vamos supor que a partir do momento que eu pegue e fale para vocês o que é um banco de dados, ensine vocês a trocar para um banco de dados, o que vocês iriam trocar? A regra de negócio de vocês ali, daquele sistema que vocês criaram, está pronta. O que vocês iriam trocar era simplesmente a seta, em vez de apontar para o array aqui, ó, a regra de negócio que vocês estavam apontando para o array, que o array era o banco de dados de vocês. A partir do momento que vocês aprenderem o banco de dados, vocês só vão pegar aqui a seta. Opa, a seta vai sair daqui e vai vir para cá. E aí vocês não vão ter mais o array, vocês vão salvar a informação para ela poder ser executada quando quiser, para vocês poderem recuperar, para vocês poderem buscar, né? Então, o que é o banco de dados? O banco de dados é onde vocês armazenam dados. A gente tem o back-end, que é onde tem as regras de negócio. A gente tem um banco de dados onde a gente tem aonde armazena os dados, né? E aí a gente tem um outro fator aqui da equação, que é o front-end. O que é o front-end? O front-end nada mais é que a tela que vai exibir para o cliente. Então ali, ó, o cliente, por exemplo, eu vou ter uma tela ali de cadastro, ou até mesmo uma tela ali que vai ser os dados do usuário. E ali, ó, para o cliente eu vou exibir de forma bonitinha os usuários. É lógico, ali o pessoal coloca imagem, coloca a logozinha ali, mas bem dizer são esses dados brutos. Eu tenho as informações brutas ali, que são texto, que eu estou pegando ali e colocando de forma bonita, né? Então a gente tem ali, eu teria o nome, a gente teria ali o telefone, a gente teria o e-mail, certo? A gente teria o e-mail. Então ali, quando a gente, por exemplo, aqui, até mesmo aqui no Discord, quando a gente pega aqui o Discord, a gente tem aqui, ó, o meu nome, a gente tem a data da mensagem, a gente tem a minha foto. Isso aqui por debaixo do pano são todas informações de texto, são bem dizer textos e strings que estão sendo transacionadas. Quando a gente chega aqui, ó, no navegador, né, sei lá, vamos pegar aqui o YouTube e abrir aqui o YouTube. Quando eu chego aqui no YouTube, faço a requisição, aqui por debaixo do pano, ó, se a gente abrir aqui o debaixo do pano do YouTube, só esperar carregar aqui, tá lento. Deixa eu tentar um outro site de texto. Sei lá, Twitter. Vamos ver aqui o Twitter, ver se ele abre mais rápido. A gente tem aqui, ó, o Twitter. E aqui, ó, inspecionar. Não sei se é a internet ou se é a máquina que tá ruim. Mas em resumo, aqui por debaixo dos panos ali, a gente teria toda a informação que vai estar preenchendo agora na tela. Se a gente vir aqui em rede, ó, eu fui ali inspecionar e vim aqui em rede, o que está acontecendo aqui entre o seu navegador, né, e o computador? Ele está carregando as informações pertinentes para entrar aqui,
certo? Então ele vai carregar, por exemplo, ele vai pegar aqui, ó, e carregar onde que está vindo essa imagem. Aqui ele está indo lá e buscando a imagem, né? Deixa eu atualizar aqui pra gente ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho twitter.com, né? Então aqui, ó, esses aqui são todos os dados, ó, a partir daquele lá. Ele pega ali, né? E busca as informações. Então ele foi lá, ó, tananã, ó, aqui, ó, status. Aqui. Twitter.com, né? É que tá bem travado aqui pra mim. A gente tem aqui, ó, a informação, ó, por exemplo, no caso aqui, ó, dessa requisição aqui, ele foi buscar, sei lá, esse ícone aqui que vai carregar, né? Então ele acessou twitter.com/i, ou seja, vocês aprenderam a fazer isso, /sport, e aqui ele utilizou, em vez de barra, ele utilizou um outro, em vez de path variable, ele utilizou carry variable, onde ele passou as informações ali para recuperar. E nessa recuperação ele recuperou os dados ali para vocês. Então tudo que funciona na internet, aqui no caso ali, ó, ele buscou os dados ali do conteúdo. Então tudo que acontece aqui no navegador, acontece na internet, nada mais, nada menos do que é o que? Por debaixo do panos, ele acessando os repositórios, acessando os locais, né? Por exemplo aqui, ó, ele acessou a página home, ele acessou a página logout. Ele está acessando as páginas, está acessando as coisas, ó, aqui ele buscou o ícone do Twitter, então ele está fazendo tudo isso por debaixo dos panos, que é o que? Ah, eu quero tal coisa, ele vai lá, busca essa coisa através de um link aqui, ó, por exemplo, ele pegou o Five Icon, que é esse ícone aqui, ó. Então ele foi lá na pasta /5icons, /twitter.icon, e lá tem algum método que vai retornar ali o íconezinho X aqui, né? Ah, ele está buscando aqui mais informações, ele está buscando qual que é a fonte que vai ter, ele está buscando qual que é a logo que vai ter, ele está buscando caracteres, ele está buscando esse texto aqui. Então, bem dizer, tudo por debaixo do pano, ele está fazendo isso. Ele está indo no sistema Java, no sistema Y, Z, T, através dessas informações ali, que igual a gente passava ali, ó, barra adicionar, /ovo, e adicionava o ovo, aqui ele está fazendo. Só que a gente fazia de forma clara, via aqui, e aqui ele está fazendo ali por debaixo dos panos. Então, o que é construir um sistema? É nada mais, nada menos do que isso. O sistema, bem dizer, hoje em dia, é isso, é essa informação. O navegador, através das requisições, busca a informação no back-end. Certo? Então nós temos ali o navegador, né, que através que seja de comandos por aqui, ou de comandos às vezes escondidos, que estão ali no HTML, no JavaScript da aplicação, vai estar buscando lá no nosso back-end, e o back-end ele vai estar buscando os dados do banco de dados. Então é bem dizer, esse é o fluxo que a gente tem para 90% dos sistemas web. É o que? Navegador solicita alguma coisa para o back-end, back-end solicita para o banco de dados responde para o back-end. No caso ali vocês utilizavam um array list como banco de dados, respondendo para o back-end, que responde para o navegador. E é esse fluxo que funciona. Existem outras coisas aqui no meio, mas bem dizer é esse que é o fluxo de um sistema profissional, de um sistema ali do mercado, né? Beleza, esse é o fluxo do sistema ali profissional, do sistema do mercado. Mas, por exemplo, ali, vocês ali na hora que vocês estavam trabalhando, vocês estavam colocando lá localhost 2.8080 supermercado /adicionar /u, né? E no nosso exemplo aqui, a gente tem o que? Pedindo telefone, pedindo e-mail, pedindo senha, pedindo endereço. O que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o endereço não é só o endereço eu tenho a rua, eu tenho o estado, eu tenho a cidade, eu tenho o país, eu tenho o CEP, né? Então eu tenho muita informação aqui
para fazer um simples cadastro de cliente. E como que vocês estavam trabalhando até agora, como vocês têm trabalhado até agora? Vocês têm fazido aqui, ó, supermercado, barra adicionar e aqui barra informação. Ah, eu quero passar mais de uma informação, como era o caso do update, né? Vocês tinham ali, por exemplo, ali o update. Atualizar, né? Atualizar. Vocês passavam duas, vocês passavam a versão antiga barra a versão nova. E agora vamos supor ali que vocês têm ali, ó, vocês estão criando um sistema de usuário. Então é localhost 2.8080 usuário barra adicionar. E agora vocês têm que passar toda a informação. Que é o que? É o nome, é o telefone, é o e-mail, é o endereço. Aí dentro do endereço vocês têm o que? Vocês têm a rua, Ciclano. Vocês têm o tem o país, por exemplo, você tem o estado, Goiás, tem o país, BR, tem cidade, Goiânia, e assim por diante. Isso aqui iria ficar quase infinito. Isso porque eu estou reduzindo bastante um cadastro de um cliente, porque, por exemplo, vocês vão pedir CPF, vocês vão pedir a data de nascimento, vocês vão pedir, sei lá, nome da mãe, entendeu? Dependendo da utilização do sistema. Então, o que que acontece? Para a gente ter essa comunicação entre o nosso front-end e o nosso back-end, existe uma coisa aqui no meio, né? E o que que é isso daqui aqui no meio? É um padrão, são padrões de comunicação, né? Existem alguns padrões de comunicações, né, que vão estar aqui no meio sendo responsável por passar todas essas informações que a gente quer aqui, ó. Então a gente vai ter aqui um padrão de comunicação que vai passar o nome, que vai passar o e-mail, vai passar o telefone, vai passar a rua, a cidade, o estado, né? E qual é esse padrão de comunicação que a gente vai usar aqui no meio? A gente vai começar a aprender eles agora, né? Então a gente aprendeu como que se faz a regra de negócio. E agora a gente vai aprender, beleza, eu já sei criar as regras de negócio, eu já tenho capacidade ali e as condições para se criar uma regra de negócio. Agora o que a gente precisa fazer? Vamos começar a melhorar essa comunicação que a gente tem entre esses dois, né? Então a gente precisa desses padrões. E quais são os padrões de comunicação que a gente tem no mercado, né, hoje em dia? A gente tem um padrão que é o mais usado, a gente tem um padrão antigo que ainda é usado e a gente tem um padrão novo, né? Então a gente pode separar ali no mercado hoje com 3 tipos de padrões de comunicação ali fazendo esse intermédio, né? O mais usado, o antigo, porém ele você ainda encontra nele, e o novo. E qual é o nome desses 3 principais padrões que a gente vai encontrar no mercado? Vamos começar aqui, ó, falando, ó. A gente tem o primeiro, que é o mais usado, é o JSON. O JavaScript Object Notation, alguma coisa assim. O que é o... Só avisar, Matheus, mas a colega que tava conosco aí caiu, tá? Beleza, eu tô gravando, depois ela vê lá, tá? Beleza, Só pra gente não perder a minha. Quando ela voltar qualquer coisa eu faço um repasse. Mas em resumo a gente tem o que? Padrão. O mais usado é o que? O JSON, que é o JavaScript Object Notation, né? E esse daqui é o mais usado, é o disparado, é o que você vai encontrar no mercado, que é o que você vai encontrar a todo momento. A gente tem também, esse aqui é o mais usado. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais usado. A gente tem também o antigo, porém você ainda encontra, que é o XML. XML é o antigo, mas você ainda tem que aprender a conhecer, porque às vezes você, por exemplo, você está construindo o back-end, mas você vai comunicar com outro sistema terceiro. Por exemplo, você está construindo ali uma aplicação de cadastro, porém ali você vai comunicar com o banco, você vai comunicar ali com a caixa, certo? E a caixa usa esse padrão antigo de XML. Então, por exemplo, se você quiser enviar alguma informação ali para a caixa, que seja, sei lá, um pagamento de boleto, você precisa utilizar o XML, porque a caixa só vai entender XML, a aplicação da caixa só vai entender XML.
Do mesmo jeito, sei lá, você pode ter ali o Facebook utilizando, algum sistema antigo do Facebook utilizando esse padrão de comunicação antigo. E nós temos uma aplicação, o padrão de comunicação mais novo, que é o GraphQL, né? Então a gente tem um padrão de comunicação novo. Não está escrevendo aqui, não estou escrevendo em outro lugar. Esse aqui é o novo. Ele está começando no mercado, você vai encontrar alguma coisa ou outra, mas é bom de curiosidade para você saber, né? Então, estudar pouco, estudar muito, que é o JSON, e estudar de forma média. Beleza, mas vamos entrar ali a fundo e ver o que é esse pouco, médio, o que é essas formas ali que a gente vai estudar, né? A gente vai pegar aqui, ó, carregar aqui, habilitação, a gente tem aqui o JSON. Essa daqui, ó, ela é a cara do JSON agora. Vai estar carregando. Essa daqui é a cara do JSON. Então aqui, ó, aquele sistema nosso de cadastro, a gente tem aqui, ó, chave, valor, chave, valor. A gente tem um formato fácil de ler e escrever, que é o JSON, né? Que vai ser responsável por fazer essa troca entre o nosso front-end, o nosso back-end, e até mesmo entre back-ends de sistemas diferentes, de sistemas de mesma empresa, de sistemas de empresas diferentes, né? Então o JSON ele é o mais usado hoje em dia e essa é a carinha dele. É essa carinha que a gente usa para transmitir as informações. Porque dessa forma, tanto nós humanos vamos ter noção de como fazer essa troca, como também a máquina vai ter condição de interpretar essas informações. Então o JSON funciona da seguinte forma: a gente tem uma chave, que é o que? Um nome daquela dali, é como se a gente estivesse dando um nome para uma variável, e o valor, né? A chave do JSON, ela sempre vai estar entre aspas, tá vendo aqui, ó, todas as chaves vão estar entre aspas, porém o valor do JSON vai depender do tipo dele. Então se eu coloco o tipo do valor aqui entre aspas, o JSON interpreta ele como um string. Se eu não coloco entre aspas e escrevo um string, ele vai falhar. Mas agora se eu quero um numeral, eu não coloco aspas, porque aí eu vou entender ele como um numeral. Se eu quero um booleano, aqui não tem no exemplo, mas eu não vou colocar aspas ali, mas eu vou escrever true e vou escrever false. Eu tenho um valor booleano. Se eu quero um array, eu consigo também ter o JSON passando o array. Então eu tenho aqui, ó, o array com futebol, com ziar, ler, que é o hobbies ali desse cadastro que eu estou criando. E eu posso ter também um objeto, ou seja, eu tenho um JSON aqui, ó, que ele abriu e fechou, tá vendo? Ele abre aqui, fecha aqui. Eu tenho as informações. E dentro desse JSON, eu tenho um outro JSON, tá vendo que ele está abrindo e fechando aqui? É um objeto dentro de um outro objeto, né? Então aqui, toda vez que eu abro e fecho aqui, eu crio um objeto. Então no caso aqui, ó, desse JSON aqui de exemplo, ele criou aqui nome, e colocou o valor do nome João, criou idade é 30, como numérico, colocou um casado, aqui ó, tem até o booleano, casado, como false, posso colocar false ou true. Eu tenho um array, o hobby, array, futebol, cozinhar, ler. Eu tenho um outro objeto aqui, ó, ele começa um outro objeto, que é o endereço. Ele abre aqui, fecha aqui, e eu tenho aqui, ó, rua, que é uma string. Eu tenho número, que é um inteiro. Eu tenho cidade, que é uma string, né? A gente tem aqui, ó, bem dizer, é esse o processo que a gente tem na construção do JSON. É essa cara aqui que a gente vai trabalhar para se criar, para fazer a comunicação e fazer a alteração entre um e outro. Vamos pegar agora aqui, ó, aquele exemplo que a gente estava trabalhando, né? Eu abri aqui o VS Code, né? E vamos pegar aqui, ó, eu vou simplesmente aqui, ó, dar um Ctrl+N para criar um novo
arquivo, esse arquivo vazio, e vou começar a escrever aqui o meu JSON. Eu vou pegar aqui embaixo e vou alterar aqui para JSON, para facilitar a interpretação ali da linguagem, e vou começar a escrever meu JSON. Como que eu começo escrevendo um JSON? Eu abro as chaves aqui. Tudo que tiver dentro dessa chave vai estar dentro desse meu JSON. Aqui naquele exemplo aqui, o que a gente pedia? Ele pedia aqui o nome da pessoa. Beleza, eu tenho o valor nome, ou seja, eu criei a variável nome. E eu tenho o que? 2 pontos, para agora eu escrever, eu tenho a variável, agora eu vou escrever o valor. Então, dou 2 pontos, qual que é o valor? Tem aqui, Halassa, o nome. Coloca a vírgula para o próximo ponto. Não é ponto e vírgula, é somente vírgula, para escrever a próxima variável e valor. Eu quero o telefone. Telefone. O telefone, ele também vai ser uma string. Abro aspas, já que é uma string. Escrevo aqui o telefone. 62 99999 menos 999. Eu tenho agora escrito telefone. Próximo valor, eu quero também o e-mail. 2 pontos. Vamos escrever o e-mail. O e-mail é teste@gmail.com. O que mais que a gente tinha aqui? A gente tinha uma senha. Senha. Ah, a senha tem que ser forte, tem que ser de tantos caracteres. Isso daqui quem vai validar é o back-end que você está construindo. Aqui no JSON ele vai aceitar uma string qualquer. Então, vou escrever aqui, ó, senha 1, 2, 3. Ali na hora que for para o meu back-end, ele tem que validar, olha, essa senha é muito fraca. Não vale essa senha. Digite uma nova senha e retornar um erro para o cliente ali, falando para digitar uma nova senha. A gente tem o endereço. Beleza, o endereço eu posso fazer assim, ó, rua, e escrever a rua. Exemplo, Rua Xuxa. Escrever aqui o estado. Escrever aqui o estado, por exemplo, GO. Só que eu, para facilitar, faltou uma vírgula aqui, ó. Sempre lembrar de vírgula para o próximo. O último não tem vírgula, mas todos os anteriores sempre tem a vírgula para o próximo, que indica tanto para o JSON quanto para a aplicação que vai ter outro elemento. O que eu vou fazer aqui? O endereço ele vai ser um objeto à parte, ou seja, eu consigo considerar o endereço como um objeto à parte. Então coloco aqui endereço, 2 pontos, abro uma chave e crio um novo objeto. Então o endereço para mim agora ele vai ser um objeto à parte. Eu vou ter a rua, eu vou ter o estado. Aqui dentro do endereço eu vou ter o país. Certo? E vamos fazer igual o exemplo ali. Por exemplo, eu quero cadastrar ali quais são os hobbies dessa pessoa. Hobbies dessa pessoa. Crio a variável, 2 pontos, abro aspas. Lembrando de fazer sempre a vírgula. Ó, tá vendo que ficou até azulzinho aqui? Agora eu vou fazer o hobby. O hobby, a pessoa ela pode ter um, nenhum ou vários hobbies. Então é um array. Então aqui ó, eu posso ter os hobbies que é o que? Ah, assistir filme. Eu posso colocar a vírgula aqui e ter o hobby que é o que? Jogar bola. Eu tenho um hobby que é ler livro. Tá vendo aqui ó, que eu esqueci de colocar aspas, ele ficou vermelho, ficou errado? Por quê? Porque é uma string, eu tenho que colocar tudo dentro de aspas. Então na hora que eu criei o meu JSON, na hora que eu pegar aqui o navegador e for passar para o meu sistema aqui, igual aqui ó, quando eu quiser fazer essa movimentação entre o navegador e o meu sistema, eu não vou mais usar aquelas barras ali no navegador. Eu vou sempre utilizar agora o JSON, certo? Ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, certo? Como que a gente vai fazer isso. Mas por quê? Porque nesse primeiro momento o interessante é vocês entenderem como é que funciona e treinarem ali o JSON.
né? Então a gente, como é que vai fazer? Eu vou ter alguns exercícios que eu passei para vocês. Vou passar para vocês aqui, que está ali na planilha, né? Que está aqui na apostila, né? Esses exercícios vão estar fazendo exatamente isso. Vão estar ali vários exercícios ali de como se passar, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui ó, o JSON, que é a maioria das aplicações. Como é que é o XML? O XML é meio que como se fosse tags, né? Então vou abrir aqui, ó, só para mostrar para vocês. O XML eu iria ter mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu teria aqui, ó, nome, e eu teria aqui, ó, Matheus Calas, e eu fecharia aqui o nome. Eu tenho que colocar tudo entre aqui, ó, usuário, que é um objeto único. Como é que funciona o XML? Ele abre aqui uma tag. Aqui está dando erro porque eu estou num arquivo que está para enxergar JSON. Deixa eu trocar ele aqui para um novo arquivo. Eu vou mudar aqui o formato para ele enxergar XML. Então aqui, ó, tem a abertura da tag e fechamento da tag, certo? E eu vou escrever aqui, ó, o nome da variável, que é nome, e o valor da variável. O que mais que eu tenho aqui? Igual lá o de lá, a gente tem ali a informação do telefone. Eu iria ter aqui os dados. 62 99999 menos 9999. E aqui eu fecho o telefone. Eu tenho ali, por exemplo, também, eu posso criar um objeto dentro do outro. Então eu crio aqui endereco. Abro aqui, eu fecho o endereço aqui. Sempre eu abro e fecho com desse formato assim. Abre chave, menor, maior, o nome da variável no meio. E para fechar menor, barra, o nome da variável e menor. Né? Então aqui, ó, endereço. Eu tenho aqui, por exemplo, a rua, que é rua Xuxa, barra rua. A gente tem aqui também o país. O país, ele é BR. País. Então a gente tem aqui os dois principais formatos de migração de transação de informação, né? A gente tem ali, ó, o JSON e a gente tem o XML. Onde que eu vou usar o JSON? Onde que eu vou usar o XML? Isso aí vai depender da sua aplicação. 99% das vezes, se você estiver criando aplicação, você vai usar JSON. Se você estiver, às vezes, comunicando com alguma coisa legada, alguma aplicação que já existe, provavelmente, às vezes, mais antiga, você vai usar o XML. E se tiver alguma coisa nova que a empresa estiver aplicando, vai usar o GraphQL. Eu não vou afundar aqui no GraphQL, mas tem ele ali na planilha, ali no slide, né? Para vocês verem, darem uma olhada ali, só como curiosidade mesmo ali de um exemplo. O GraphQL ele é bem parecido com o JSON, entendeu? Então aqui, ó, a gente tem algo bem parecido ali, ó. Ele abre aqui, ó, escrito quase que da mesma forma aqui, ó. A forma de pedido e a forma de resposta do GraphQL, tá? Ele tem uma diferença entre pedido e resposta. Já no JSON e no XML, o mesmo que o pessoal lá envia, recebe, certo? Aqui no GraphQL tem meio que uma diferença. Então a gente tem aqui agora para vocês ali praticarem alguns exercícios, tá? Alguma dúvida com relação a essa parte de JSON? Hoje vocês vão praticar ali somente mesmo abrir e criar esses JSONs ali para começar a habituar. Depois a gente vai pegar e colocar isso daí no código, tá? Da minha parte não tem muita dúvida, Matheus. Na verdade, até com o XML ali, eu achei ele bem semelhante a quando nós vamos fazer criação HTML. É bem semelhante as aberturas dessas chaves. Uhum.
É a mesma ideia. É a mesma É a ideia. mesma ideia, né? Isso. O HTML acaba sendo a mesma ideia que o XML, entendeu? Uhum. Eu achei bem semelhante ali, não estranhei de certa forma. Uhum. O que me levantou dúvidas sobre o JSON, é claro, não foi um ponto que tu colocou agora, mas enfim, esses parâmetros, né, no caso seriam as chaves. Essas chaves seriam no front-end, no caso, as variáveis que trariam para dentro do JSON para fazer essa transação lá pro back-end, isso mesmo? Isso. Tanto no front quanto no back-end, vocês teriam essas variáveis aqui no JSON, seriam variáveis na aplicação. Então, por exemplo, seria criar, vamos supor que, igual você está fazendo aqui um usuário, seria criar uma classe usuário lá e você teria lá, por exemplo, a variável nome, a variável telefone, a variável e-mail, a variável senha. Você teria uma nova As variáveis têm classe. que ser as mesmas. Isso. Você teria uma nova classe ali chamada endereço. Nessa nova classe endereço teria rua, teria o estado, teria o país, né? E na classe usuário faria referência à classe endereço. Entendi. Entendeu? Então você sairia criando objetos, tá? Então o JSON, para resumir um pouco mais, ele acaba amplificando o que é o back-end, né? E o próprio front-end ali, porque a gente faz as entradas das informações no front. O JSON ele vai ficar com essas informações que depois são repassadas para o back e depois do back vão para o banco de dados, isso aí? Isso. Aqui no front-end, eu vou ter todo o front-end, o que ele é responsável? Deixar a coisa bonita para você. Sim. Então, eu vou ter toda a parte de HTML, CSS, JavaScript para deixar o formulário, por exemplo, o formulário de cadastro bonitinho ali para você. Depois que ele deixou o formulário de cadastro bonitinho para você, por debaixo dos panos, o que ele vai fazer? Ele vai montar um JSON e vai enviar para o back-end. Então, o front-end tem a função de deixa bonitinho, para você digitar, você preencheu tudo, clicou em enviar, na hora que você clica em enviar, o que ele faz? Ele pega ali e vai formatar ele para esse formato aqui. Entendi. Entendeu? Aí, ele vai chegar aqui no back-end, o back-end vai receber esse formato, certo? Esse formato JSON aqui. O que o back-end vai fazer? Ele vai pegar aquele formato JSON, transformar nos objetos, colocar, o nome tem que estar nessa variável aqui, o endereço nessa variável aqui. Então, ele vai deserializar esse objeto, certo? E vai fazer as regras de negócio. Vai aplicar, por exemplo, ali, ó, a senha está fraca. Então, ele vai, em vez de retornar o cadastro com sucesso, ele vai retornar para o front-end, olha, o usuário digitou uma senha fraca ou e-mail incorreto. Aí, o que o front-end vai fazer para você? Vai mostrar aqui as mensagens. Senha incorreta, cadastro incompleto, falta o usuário. Sabe aquelas mensagens quando você aparece ali? O que está acontecendo ali? Geralmente é o back-end informando, olha, tal coisa não tá certo, preciso que o usuário corrija. Aí o front-end mostra bonitinho ali para a tela, certo? Então, essas variáveis, Matheus, elas têm que estar no escopo local, no caso para os métodos, ou elas vão ter que estar no escopo global? Ou isso vai ser definido mais na hora mesmo? Dependendo do contexto. Elas vão estar ali porque depende muito do contexto ali, mas na hora que entrar ali na parte do código mesmo, você vai começar a entender melhor, tá? Mas em resumo, elas vão estar lá. Vamos supor, deu tudo certo. Qual que é a função do back-end? Deu tudo certo, ele salva no banco. Salvou no banco, beleza, eu retornei aqui sucesso para o front-end. E o front-end apareceu a tela de sucesso ali, né, para vocês. Aí quando uma pessoa for tentar, por exemplo, fazer um login, ela passa lá do front-end, né? Ela passa para o back-end e o back-end vai recuperar essas informações lá no banco de dados, isso aí? Por exemplo, eu quero fazer um login, igual você quer fazer um login no Facebook, você digita o e-mail e a senha, certo? O que ele vai passar? Ele vai passar via um JSON, o JSON vai chegar no back-end aqui, e o que no back-end ele vai ter? Ele vai ter um primeiro if. Busca no banco de dados se tem esse e-mail. Se tiver esse e-mail, passa para o segundo if. Verifica se a senha que ele digitou aqui é igual à senha que a gente tem salva no nosso banco de dados. Se for igual, aprova o usuário entrar. Retorna aqui para o front-end. Olha, o usuário é aprovado a fazer o login. Ele pode entrar.
compreende bem tranquilo. É um passo a passo, na verdade não tem muito segredo. Exatamente, né? Então Então, a funcionalidade ali que depois bem praticado para conseguir compreender. isso. Então a ideia para as próximas aulas é o que? Olha, a gente já aprendeu, vocês já sabem criar if, for, então vocês já sabem traduzir as regras de negócio, certo? Vocês já sabem traduzir a regra de negócio. Agora vocês precisam aprender a parte de comunicar. Vocês vão aprender essa perna aqui, ó. Sim. Não vai chegar nesse ponto aqui de mostrar a tela, tá? Mas vocês vão aprender essa perna aqui. Que é o que? Produzir o JSON, produzir a parte de comunicação, certo? Certo. Depois vocês vão aprender essa perna aqui, ó, salvar no banco. Aprendendo essa e essa, bem dizer, só falta deixar a tela bonita para o usuário. O sistema inteiro é isso daqui. Sim. Aqui é só deixar a tela bonita para o usuário. É que a parte back-end é mais o pilar do sistema em si, né? Isso mesmo. Então vocês estão aprendendo isso daqui. Hoje vocês têm capacidade de pegar qualquer regra de negócio, às vezes um pouco com uma dificuldade ou outra, mas traduzir essa regra de negócio para condicionais, para for, para loops. Entendeu? Para os exercícios ali em cima, Matheus, tu queres que a gente crie um arquivo novo para... Aliás, tu queres que a gente crie todo um arquivo novo no Spring Initialized? Não, vocês vão criar aqui, ó, nos exercícios, igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz desse formato aqui, certo? Eu vou simplesmente aqui, ó, salvar ele. Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho como usuário.json. Tá. Entendeu? Não precisa mandar pro Git, às vezes manda ali no Discord mesmo os exercícios. Mas em resumo é isso. Vocês vão salvar ele como usuário.json. Ah, eu tenho curiosidade, eu quero fazer em XML. Pode fazer em XML também. O JSON é obrigatório. O XML é opcional. Às vezes, eu quero treinar, quero fazer o mesmo exercício em XML. Funciona tanto num quanto em outro, tá? Tanto em... Aí vocês só vão pegar aqui, ó, e salvar aqui, ó, usuário.xml. Então aqui eu tenho tanto em JSON quanto em XML. Foco no JSON por quê? 80% do mercado é ele. Entendeu? 80% da comunicação é ele. Certo? Tá. Perfeito. Então aqui são alguns exercícios. Tem um exercício aqui para validar se o JSON está correto ou se está incorreto. São exercícios bem básicos. 7 exercícios fácil para vocês fazerem. Aqui tem a descrição um pouquinho melhor do JSON, tá? A descrição no XML e um pouquinho também do GraphQL. Caso tenha curiosidade, tem um site aqui, do GraphQL. Bem dizer, é isso a aula de hoje. Eu vou até aproveitar aqui, ó, vou exportar esse print aqui, ó, esse desenho que a gente fez lá para os slides. Eu vou fazer logo em seguida esse exercício aqui também para dar uma praticada já. No IntelliJ não tem muita diferença ali, né? Bem tranquilo. Eu sugiro o JSON fazer melhor no VS Code, tá? Tá. Porque o JSON nada mais é do que um arquivo texto. Então eu posso, às vezes, não quero nem fazer eu posso abrir o bloco de notas. Note. Posso abrir aqui o bloco de notas. Dessa vez eu até achei estranho que tu foi direto pro VS Code, né? Tu geralmente faz no IntelliJ. É porque essa parte de JSON, ele é um arquivo de texto, entendeu? Não tem a parte de adaptação ou coisa do tipo. Sim. Por isso que eu falo. Pra mim é até mais tranquilo, tô acostumado com o VS Code também. Mas se quiser também pode fazer aqui no bloco de notas. Qual que é a diferença do bloco de notas pro outro? É que você só não vai ter o coloritinho aqui, ó. Aí funciona aqui, ó, o nome. A prática é a mesma, né? Eu, até
para fazer o nosso desafio, fiz um bloco de notas primeiro para depois poder fazer Uhum. então já tem essa prática também. Mas bem tranquilo, Matheus, da minha parte para hoje tá bem compreendido. Vou estudar um pouco mais a pensou para ver também outras questões que já